Bom, então, boa noite, né? Agora gravando nosso encontro, só para formalizar, né? Tem alguns que de repente eu não conheço, mas eu sou o professor Henrique e vou trabalhar com vocês então a disciplina de redes de computadores 1 esse semestre. E essa disciplina é uma disciplina de 72 horas, apesar que na pandemia, assim, a gente se perde um pouquinho de termos de horário de aula, né? Mas o nosso encontro síncrono ficou marcado, então, sempre para quinta-feira, às 7. Tá? Boa noite, Douglas. E os demais eu já tinha cumprimentado antes de iniciar a gravação. Eu vou compartilhar a tela aqui, que daí eu vou mostrando algumas coisas aqui para vocês. Lá no Siga eu já postei lá o nosso plano de ensino, né? E tem as informações aí necessárias para que vocês conheçam a disciplina. Mas é sempre bom no início do semestre, né? No início da disciplina, a gente explicar um pouquinho como é que funciona. Então, só para vocês entenderem, o conteúdo que vai ser trabalhado nessa disciplina entra desde as aplicações dos conceitos de redes de computadores, os conceitos iniciais, vai falar das topologias de redes, dos modelos de referência ISO, TCP/IP, protocolos de rede, equipamentos e programas de rede de computadores, parte de aplicações e também alguns princípios de sistemas distribuídos, né? Então, a disciplina, eu pensei ela, como a gente está ainda no formato remoto, a gente vai utilizar a parceria que a gente tem com a Network Academy da Cisco, onde a gente vai executar o curso de CCNA 1, que é a de Introdução às Redes, que trabalha exatamente o conteúdo dessa disciplina, tá? Então, a gente vai fazer isso através do curso da Cisco, e aí eu já cadastrei todos vocês lá na plataforma do Net Academy. Você já deve ter recebido o e-mail para fazer o acesso e fazer o cadastro. Quem não conseguir, por favor, depois já me avisa aí para a gente tentar resolver, né? Teve alguns que já eram, já tinham algum cadastro, né? Então eu aproveitei o mesmo cadastro. E aí a disciplina, a gente vai trabalhar da seguinte forma: dentro do curso vocês vão ver que tem vários exames de capítulos, e esses capítulos, então, os exames deles vai valer 4, e é os exames práticos que a gente vai fazer, avaliações. Também vai valer 4 e o exame final vai valer 3. Tá? Então, isso é só para vocês conhecerem um pouquinho da disciplina. Tá? Eu já coloquei no Siga também os slides de todos os capítulos, né, que a gente vai trabalhar. E aí, mais ou menos, eu fiz uma divisão aí pelos dias de aula, para que vocês possam ir acompanhando isso e fazendo a leitura, tá? Os slides é só um resumo, né, do que a gente vai ver durante o curso, né, mas eu aconselho vocês a acessar o material que vai estar lá no NetAcad, que eu coloquei o link aqui, né, para vocês fazer o acesso e trabalhar na disciplina. Por enquanto, alguma dúvida? Não, não. Não. Como é a primeira aula, apesar de eu já conhecer, acho que a grande maioria de vocês, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês e do conhecimento que vocês têm em redes, antes da gente continuar aqui. Pode ser? Eu vou abrir aqui a lista aqui e vou chamando um por um. O Alisson, pode ser no chat também, Alisson. Está sem microfone, pode ser no chat. Conhecimento básico. Beleza. E só para mim saber, tu trabalha, Alisson, ou não? Só estuda. Trabalha. Tu já fez o técnico em informática, então? Beleza.
E trabalha na área da informática ou não? Ah, eu, não, eu peço desculpas assim, pessoal, porque às vezes pelo nome acabo esquecendo. O Veloso, eu até me relembrava do Veloso, mas é tantos alunos que passa que às vezes eu não lembro pelo nome, tá? Alguns pela fotinha eu ainda lembro, né? Beleza. Então tá, o Alisson então já viu, já trabalhou. Foi no MSI ou foi no técnico em informática, Alisson? Agora eu não me recordo. A Inf 40. Tá, beleza. Então, na Inf 40 tu chegou a trabalhar também, então, a gente já usava o NetAcad, né? Tá, beleza. Douglas, se quiser abrir o microfone e falar aí, não tem problema. Nada de conhecimento. Tá bem. Tá envolvido em algum projeto? Também isso é interessante saber, né? Eu sei que vários aí estão envolvidos em projetos aí e a gente tem várias oportunidades. Só estudando. Tá bem. O próximo, o Eric. Bem, meu nome é Eric e eu fiz o MSI com o senhor é professor em redes de computadores. E eu fiz alguns cursinhos também do NetAcad e da Cisco, além do que o senhor ministrava na aula. Tá, eu acho que tu chegou a fazer o de cibersegurança também, né? Isso. Tá, Foi esse, e teve mais um, eu acho, não lembro. Mas faz um tempo já, faz até um tempo que eu não entro na plataforma. tá bem, tá bem. Flávia? Oi. O meu conhecimento é básico. Mas Tá, os meus amigos que conversam bastante de redes perto de mim, aí eu fico escutando. tá Os guri bem. trabalham na internet e eu fico só de ouvido. Tá. O Jonas? Beleza, mas tu tá trabalhando como técnico nessa empresa, dando suporte a esse parque ou não? Ou é estagiário? Tá ótimo. Essa empresa é em que cidade, Jonas? São Francisco. Tá, beleza. Empresa grande, São Francisco. Próximo, Miguel. Boa noite, meu nome é Miguel, eu sou aqui da cidade de Mata, sou funcionário público, não trabalho diretamente na área, mas eu ajudo um pessoal por aqui que trabalha nos colégios, né? Como eu trabalho nos colégios, eu ajudo, faço alguns servicinhos às vezes, né? E também Beleza. já conheço o NetAcad, já fiz esse curso de cybereducação ali. Foi em março, né? Foi em março Isso. eu fiz também. Tá, beleza. Paulo? Boa noite, meu nome é o Paulo. Na área de redes, meu conhecimento pode-se dizer assim, é básico para menor um pouco. Já participei de alguns cursos online, do NetAcad também já fiz um, mas o da segurança da informação. O de redes eu não consegui concluir. Comecei, mas não consegui concluir. Hoje trabalho na Secretaria de Saúde de Caciqui, onde eu fiz um processo seletivo para trabalhar na área de manutenção de computadores. No entanto, já vai fazer um ano e ainda não vi o computador aberto. Então, literalmente em desvio de função. Mas, o meu conhecimento na área de redes é bastante baixo, mas tem interesse. Preciso dessa área. Tá, beleza, Paulo. E o Wallace? Opa, boa noite, tudo bem? Prazer, Wallace.
Eu moro aqui em São Francisco e o meu conhecimento sobre redes é que eu sei que existe. E que, pelo visto, joga também, né? Oi? Ah, pelo RGB? Não, é só pra bonito. Não, deve jogar. Pouquinho. Não, eu Beleza. entendo o básico assim eu sei. É aquilo que eu digo assim, pessoal. O pessoal comenta, meu entendimento de rede é básico. Mas só por vocês ser usuários hoje da rede, muita coisa vocês vão ver que quando a gente trabalhar de conceitos, vocês vão ver, mas isso eu já conheço, eu já trabalhei, né? E aí vocês vão fazendo essa ligação. Por isso que é interessante eu saber do conhecimento de vocês, porque às vezes a gente aprofunda um pouquinho mais, né? Então, sinta-se à vontade para me interromper em qualquer momento. Professor, não entendi tal coisa, tal conceito eu não entendi, explica, mostra exemplos que a gente vai trabalhando, tá? Então, fique bem tranquilo em relação a isso. Teve uns quantos que já foram meu aluno aí, sabe como é que eu trabalho, né? É bem tranquilo. Vamos compartilhar de novo a tela aqui. Diga, Wallace. Tá bem. O roteador deve... beleza. Isso aí eu te digo que já é um conhecimento já não tão simples, né? Então, quer dizer que não tem que ter medo de mexer em redes, né? Bom, pessoal, o curso que a gente vai trabalhar, eu cadastrei todos vocês no NetAcad, tá? Então, vocês já têm acesso e quando vocês acessar o NetAcad, vai aparecer esse curso aqui, Redes de Computadores 1 ADS 16, CCNA versão 7, que é o de Introdução a Redes, tá? Então, ele é um curso, hoje, só para explicar para vocês, a Cisco é uma das principais empresas na área de tecnologia e ela possui diversas certificações de mercado que comprovam que aquelas pessoas têm realmente o conhecimento necessário para trabalhar na área, né? E o CCNA é uma certificação de entrada, que a gente chama de nível associate, que é uma das primeiras certificações na área de redes que tem. E a Cisco, para ajudar a formar profissionais com esse conhecimento, ela tem um programa que é o Network Academy, que é um programa que roda em diversos países e tem esses cursos de formação. E aí o CCNA, ele dividiu agora, a versão 7, ele dividiu em 3 cursos. Tá? O primeiro curso é a Introdução à Rede, depois tem mais 2 cursos mais avançados, que a gente não vê nessa disciplina, e algumas coisinhas a gente vê na disciplina de Redes 2, não todo o curso. Mas é um caminho a ser seguido para quem está iniciando na área de redes, trabalhar com o CCNA. Tem outros cursos dentro da plataforma do NetAcad, que nem eu já citei ali, tem de internet das coisas, tem de cibersegurança, tem de programação em Python, tem de programação em C, tem de Linux, tem de empreendedorismo, tem da parte de manutenção, né, na parte de introdução. Então, tem muita coisa aí que dá para trabalhar. E aí, já deixo uma dica para vocês, né? Sempre tem no final do curso, vocês já estão se encaminhando para o final do curso aí, e tem as ACCs, né? As atividades complementares, que às vezes chega no final, vocês não concluíram, e aí a gente pode abrir alguma turma dentro do NetAcad para vocês realizar algum curso aí, por exemplo, de introdução à internet das coisas, um curso de cibersegurança, um curso de programação também pode ser feito, tá? Depois vocês verifiquem se vocês, inclusive nós estamos com um projeto, né? A Flávia, o Paulo são voluntários no projeto de iniciação tecnológica com as escolas. É um projeto que tem duração de 2 anos, né? Até eu abri agora, ali no período pouquinho antes de iniciar as férias, um edital para selecionar novos bolsistas, que um bolsista saiu, né? E provavelmente no final do ano a gente vai ter que selecionar outro bolsista. Então fiquem atentos aí, se vocês quiserem participar. Esse projeto vai até final do ano que vem ainda, né? Se não tiver prorrogação em função da pandemia, né? Então vale a pena, um projeto que para o superior tem bolsa de R$400, eu acho. Acho que é isso. Mas depois a gente pode conversar melhor sobre o projeto, tá?
Bom, vamos lá. Eu sei que nem todos já tiveram acesso ao NetAcad, mas a forma de navegação nele é bem tranquila, tá? Então, quando vocês acessarem o NetAcad, ele vai ter toda uma estruturação de página, onde vai ter algumas informações, tá? Sobre a introdução do curso, e aqui ele tem um exame de teste do sistema para verificar se vocês têm todos os requisitos na máquina de vocês para poder realizar os exames. Tá? Então, o que ele vai testar? Ele vai testar se vocês têm instalado o Packet Trace, que é um software de simulação que a gente vai utilizar, né, para poder fazer as atividades. Então, aí depois vocês podem fazer esse teste aí sem problema nenhum. Nos recursos do aluno, ele vai mostrar os recursos do Packet Trace, tem um curso de introdução ao Packet Trace que também vocês podem fazer. Acho que não tem necessidade, mas quem tiver interesse. E aí também tem aí outras informações da comunidade do NetAcad, né? Inclusive todos os cursos que estão disponíveis. Né? E aí, então, o curso em si, ele se divide em 17 capítulos, 17 módulos. Né? E agora o NetAcad, para quem já trabalhou com outros cursos, ele começou a agrupar conteúdos e aí ele faz uma avaliação para um grupo de módulos. Antes tinha uma avaliação por módulo. Então, agora ficou um pouco melhor, não fica tão pesado assim de fazer. Então, a gente vai trabalhar hoje o módulo 1. Ô, professor, só uma dúvida. Diga. Qual é o e-mail de acesso ao institucional mesmo? Já te digo aqui o que eu cadastrei para ti. Só um pouquinho. É o que estava no siga lá de vocês. Wallace Martins. Tá. É o pessoal. Só a senha, tem alguma senha específica? Não, ele vai pedir, como é o primeiro acesso, provavelmente o teu, ele vai pedir para cadastrar. Tá, ou senão tu coloca para recuperar a senha, que ele vai te mandar o e-mail e tu consegue fazer o cadastro. Todos querem tentar acessar aí para verificar se deu certo, daí até melhor daí. Aí vocês conseguem ir acompanhando também na plataforma. Ele pede senha. Vou mandar por e-mail. Boa noite, Mauri. Noite. Bom, esse módulo 1, né, o nosso capítulo 1, que ele vai falar das redes de hoje e vai explicar um pouquinho dos avanços em tecnologias de redes modernas. Então, ele vai falar, a gente vai ver como que as redes afetam nossas vidas, quais são os componentes de rede, como que a gente faz a representação e as topologias de rede, né, semelhante ao que vocês fazem lá em programação, principalmente em algoritmo, né, que vocês usam, por exemplo, fluxogramas, né, para fazer representações dos algoritmos. Em redes, a gente também vai montar uma documentação, e essa documentação a gente usa símbolos para fazer a representação. Tá? Conhecer os tipos comuns de redes, as conexões com a internet, o que são redes confiáveis, quais são as tendências das redes. Obviamente, quando a gente fala em rede, a gente precisa falar em segurança, vocês vão ver que está sempre ligado à questão da segurança. E também já falar um pouquinho qual é o perfil, né, as oportunidades que a gente tem para o profissional de tecnologia da informação. Né? Logo no início do conteúdo, ele já manda vocês baixar e instalar o Packet Trace. Hoje o Packet Trace está na versão 8. Vamos ver se tem um link aqui. Não, o link está lá nos recursos do aluno, tá? Quando vocês entram aqui, tem os recursos do aluno, e aí tem recursos do Packet Trace, e aí vocês conseguem baixar. Tem a versão 8, tá? Que vocês podem utilizar ela, e tem a versão 7.2, que para alguns cursos, por exemplo, o curso de IoT, ele foi feito para o 7.2, aí a versão 8 ele está dando erro em algumas atividades. Mas podem baixar a versão mais nova, aí a versão 8, sem problema nenhum.
Tá? Eu vou mostrar o Packet Trace, já que ele mostra aqui, para vocês verem o que a gente vai poder fazer isso durante a disciplina, tá? Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho a tela aqui para vocês. Melhorou um pouquinho, né? Então, notem que o Packet Trace, ele é um programa que ele tem a opção de tu montar uma rede lógica ou tu pode montar uma rede física, mostrando, por exemplo, a cidade que tu está inserido, né, o prédio lá da tua oficina, onde vai ter o teu rack de comunicações, onde tu vai adicionar os teus componentes. Mas, normalmente, a gente trabalha aqui na rede lógica e aí a gente vai poder adicionar. A gente tem, por exemplo, os dispositivos de rede que a gente tem roteador, tem switch, tem hub, tem os dispositivos de wireless, né? Tem dispositivos de segurança, tem emulação de nuvem, a gente tem os dispositivos finais, que vai ter os PCs, laptop, servidor, impressora, TV, tablet, smartphone, né? Aqui na disciplina de redes a gente não trabalha tanto, mas na disciplina de IoT a gente vai trabalhar bastante com a parte de prototipação, e aí ele emula aqui um Raspberry e um Arduino. Tu tem toda a parte de cabeamento que tu vai trabalhar, então cabo console, cabo par trançado, fibra ótica, né? Então a gente trabalha com ele desse formato. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma rede bem simples, né? Qual é a rede mais simples que a gente tem? A rede entre dois computadores. Então, liguei dois computadores através de um cabo par trançado. Eu posso vir aqui e lá configurar o meu PC, colocar um endereçamento IP nele. E no outro PC fazer a mesma coisa. Eu posso testar, ver se a comunicação está funcional. Pingou. Eu posso fazer isso em formato de simulação. E aí a gente conhecer toda a estrutura, por exemplo, das camadas do modelo OS. Então, a gente vai ver tudo isso durante o conteúdo. A gente vai trabalhando com o Packet Trace, vai fazer várias atividades no Packet Trace para poder conhecer como funciona na prática, mas também, em cima da prática, a gente conhecer os conceitos, né? Por exemplo, o que é camada 3, o que é o cabeçalho IP, o que significa esses números, o que é o protocolo SMP, qual a função dele. Então, junto com o Packet Trace, a gente vai trabalhando esse conteúdo. Tá? Então, por isso que é muito importante vocês instalarem aí e começar a se familiarizar com o Packet Trace. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá. Vamos lá. Normalmente, o que ele tem, assim, quando tem algumas atividades, ele vai mostrar uma opção para vocês visualizar um PDF com todas as instruções daquela atividade para vocês realizarem. E ele também tem a opção para vocês baixar o arquivo do Packet Trace para vocês executarem. Tá? E aí, no arquivo, vou achar aqui. Deu erro no meu arquivo aqui. Mas no arquivo também vem as instruções aí para vocês visualizarem. Deixa eu ver aqui. Ele não é compatível com essa versão. Qual é a versão que eu estou trabalhando? Versão 7.2. Deixa eu abrir a versão 8. Eu tenho que trocar a versão aqui. Instale com a versão 8. Não tem a versão 8 instalada aqui. Foi
Depois eu vou instalar a versão 8 aí para nós seguir, tá? Mas então já instale a versão 8 aí, que com a 7.2 esse curso já foi atualizado aí, então já trabalha. Então vamos lá. As redes afetam nossas vidas. Vocês acham que mudou a forma como a gente vive hoje em função das redes ou não? Sim. Sim, né? Vocês conseguiriam citar algumas das atividades diárias aí que vocês fazem, que usam a internet, por exemplo, usam a rede no dia a dia? Estudar Hoje, né? Essa é uma das principais hoje, né? Jogar. Pedir um lanche. Pedir um lanche, né? Tentem falar, claro, vocês, a grande maioria de vocês aí são novos, né? Alguns são um pouquinho mais velhos, não tão velhos como eu, mas se a gente pensar, né? Muitos de vocês já nasceram na era digital, vamos dizer assim, né? Então já tinham várias facilidades, mas tentem imaginar o dia a dia de vocês sem o acesso à tecnologia, sem o acesso às redes. Como é que seria? Passarinho cantando, sol brilhando, chuva caindo, arco-íris, um monte de coisa boa acontecendo na vida. Livros. Jogando bolita, atirando demodóptero. Jogando peão. Eu digo assim, brincando de alginão. Para vocês acordarem, provavelmente vocês devem fazer uso do despertador de celular, né? Já começa por aí, né? Aí o despertador de celular, a hora está regulada com o horário do servidor do provedor de serviço, né? Então, se já não teria o acesso do provedor, já não teria o despertador, de repente eu teria que achar um relógio lá do tempo da avó de vocês lá para colocar despertar, né? Não tem nem como alegar que o despertador está fora de horário. E aí outra coisa que vocês normalmente, quando acordam, já vão olhar a previsão do tempo no celular também, né? Antigamente, o que a gente saía? Saía para fora de casa, dava uma olhada, ligava um rádio, via como é que ia ser a previsão, fazia alguma coisa assim para ter essa noção. Então, notem que são pequenas atividades que a gente faz, uso da tecnologia, uso das redes, que a gente nem se dá por conta, né? Nem se dá por conta. Imagine, vou me informar das notícias do dia hoje, né? Cara, ou tu ligava o rádio ou tu ia para a TV, e aí tinha que ter o jornal naquele horário, né? Não podia ser o horário do desenho, tinha que ser o horário do jornal para te saber algumas informações, né? Hoje não, hoje tu vai para o celular, vai para qualquer computador aí e descobre. Então, realmente, as redes hoje, elas transformaram o nosso dia a dia, né? Só dá bom dia para a Alexa, ela te fala tudo já para você. Não há limite, né, para esses avanços da tecnologia, né? E cada vez isso está mudando mais como que a gente se comunica, como que a gente trabalha no dia a dia, né? Então, cada vez mais a gente tem menos obstáculos, vamos dizer assim, né? Então, a internet, ela mudou a maneira pela qual nossas interações sociais, comerciais, políticas e pessoais ocorrem, né? Por exemplo, o nosso próprio função da pandemia, né? A função da pandemia de não poder sair de casa, não poder conviver com outras pessoas, né? Fez com que muitas pessoas que não utilizavam tanto a internet começaram a utilizar, né? Aí começa lá com as pessoas mais idosas que não podiam visitar, começaram a aprender a utilizar uma videochamada, que nunca tinha feito videochamada, já usa videochamada, né? E essa criação de comunidades online, né, para trocar ideias e informações, tem esse potencial de aumentar a produtividade ao redor do mundo. E, obviamente, que subiu tudo de preço também, né? Com certeza, né? Tu vai comprar um webcam, né? Vai comprar um webcam agora, é um absurdo, né? O valor. Antigamente era baratinho, agora já é um absurdo, né? E hoje também com a questão da nuvem, né? Que a gente consegue armazenar documentos na nuvem, imagens, pode compartilhar a qualquer momento, né? Facilita muito aí o nosso dia a dia. Mas para que tudo isso aconteça, a gente tem que conhecer um pouquinho, né? E é interessante a gente conhecer
como funciona essa rede, né? Quais são os componentes da minha rede. E aí a gente começa com as funções do host. Só para explicar, o que é o host? O host é qualquer dispositivo que a gente vai acessar para fazer alguma comunicação, né? Usar algum recurso dessa rede. Então, a gente fala host por quê? Porque antigamente a gente tinha a definição de redes, que redes eram computadores interconectados para trocar comunicação, trocar informações entre eles, compartilhar recursos. Hoje, o que a gente menos tem, né, vamos dizer assim, são computadores, né? A gente faz acesso do celular, faz acesso da TV, faz acesso de um tablet, de um relógio, né? E assim por diante. Então, todos esses dispositivos, eles são um host, né? Então, a gente fala de host por quê? Senão eu vou falar, o computador. Claro que muitas vezes vocês vão falar assim, coloca o computador na rede, coloca o dispositivo na rede, quer dizer, pode ser o celular de vocês colocar na rede, pode ser o computador, pode ser o tablet, pode ser a TV, pode ser uma câmera IP, pode ser qualquer coisa, tá? Então, todos os hosts, os dispositivos que estão conectados a uma rede e participam diretamente da comunicação em rede, eles são, então, classificados como hosts, né? Eles podem ser chamados também de dispositivos finais. Então, por exemplo, nessa imagem que eu tenho aqui, um cliente, né, um computador cliente que está conectado à internet. Se você conecta a um servidor, a gente diz que o cliente é um host e o servidor também é um host, tá? Eles são dispositivos finais. Todos esses hosts que são chamados de clientes, eles vai se referir especificamente a dispositivos que vão receber um endereço IP, que é um número de identificação deles na nossa rede. Tá? Depois a gente vai ver que tem IPv4 e tem IPv6. E esse número, então, identifica o host numa rede específica. O meu endereço IP provavelmente é diferente do endereço IP de vocês, né? De cada um que está num local diferente, aí vai ter um endereço IP. Tá? Depois vocês vão ver que tem algumas diferenças e algumas regras aí que a gente utiliza, tá? Então, já é bom você se familiarizar que esse número que esse computador recebe de identificação é o endereço IP, Internet Protocolo, é o protocolo da internet. Como todo dispositivo que vai se conectar à rede, provavelmente ele vai acessar a internet, então a gente já usa o endereço IP, né, o protocolo IP, para fazer essa identificação. Os servidores, que na verdade ele nada mais é do que um computador com um software especial, e normalmente com hardware um pouco mais robusto que os clientes, ele vai permitir, né, fornecer informações para os clientes. Então, por exemplo, eu posso ter um servidor de e-mail, um servidor web, um servidor de um jogo, né, que fornece serviços para esses clientes, e ele também vai ter um endereço IP. Né? Aqui alguns exemplos de serviços, né, de e-mail, web, arquivo, que a gente tem. Bom, as redes, elas também são classificadas quanto ao tipo de rede, e aí a gente pode dizer que pode ser uma rede ponto a ponto ou uma rede cliente-servidor. Uma rede ponto a ponto, o que vai definir que é essa rede ponto a ponto? Tanto o cliente como o servidor, eles podem ser executados no mesmo computador, tá? Ou em computadores separados. Por exemplo, eu tenho uma rede aqui com 2 computadores e uma impressora que está ligada a um computador. Tá? Uma rede simples, como se fosse uma rede doméstica, uma rede de uma pequena empresa. Tá? Então, esse computador aqui, ele tem essa impressora instalada nele e ele compartilha essa impressora. Quando ele compartilhou a impressora, ele está fornecendo um serviço, fornecendo um recurso para a rede. Então, ele faz parte, na verdade, ele está executando um software de serviço. Então, ele pode ser considerado um servidor de impressão. Então, ele está trabalhando como um servidor. Esse outro cara aqui que vai usar a impressora, ele é um cliente de impressão. Então, ele é um cliente. Porém, esse outro computador aqui, ele tem uma pasta compartilhada, ele compartilhou um espaço no HD dele lá, compartilhou arquivos, ele se tornou um servidor de arquivos.
Então, além dele ser cliente de impressão, ele também é um servidor de arquivos. E esse cara aqui, né, esse outro computador, ele faz o acesso aos arquivos lá naquele outro computador. Isso é uma rede ponto a ponto. O que eu tenho? Eu tenho dispositivos que executam, né, em momentos diferentes ou ao mesmo tempo, função de cliente e função de servidor. Quais as vantagens dessa rede peer-to-peer ou rede ponto a ponto? Primeiro que é uma rede fácil de configurar, né? Porque a gente vai ter normalmente poucos dispositivos, né? Não tem uma hierarquia, não tem serviços muito complexos aí para a gente configurar, né? Nesse caso aqui foi o mesmo exemplo que eu fiz lá no Packet Trace. Coloquei 2 computadores, configurei IP, liguei eles com cabo e a rede saiu funcionando. Criei uma rede de ponto a ponto. Ela é menos complexa, né? Então, porque tem poucos equipamentos. Tem um menor custo, porque normalmente a gente não vai ter o custo de dispositivos de rede, de eu ter switch, de eu ter roteador, né? De eu ter servidores dedicados. E, normalmente, essa rede ela pode ser usada para tarefas simples, como armazenar arquivos, né? E compartilhar impressoras em casa ou em redes pequenas. As desvantagens de uma rede peer-to-peer, de uma rede ponto a ponto. Primeiro que a gente não tem nenhuma administração centralizada, né? Se eu quiser fazer alguma configuração na rede, por exemplo, eu quero configurar usuários na minha rede. Eu vou ter que vir fisicamente nesse computador cadastrar os usuários e nesse outro computador cadastrar os usuários. Daí de repente lá o Alice que faz acesso aos 2 computadores resolveu trocar a senha dele, tinha criado uma senha frágil, não, eu vou atualizar minha senha. Ele vai ter que vir nesse computador atualizar a senha, ele vai ter que vir nesse computador atualizar a senha. É semelhante ao que a gente tem em casa hoje. Apesar que hoje, normalmente o acesso que a gente já faz um acesso de uma conta Microsoft que já está ligada à nuvem, que se a gente trocar a senha da nossa conta, quando tu vai fazer o acesso no outro computador, né, tu já vai logar com a senha. Então, também tem essas funcionalidades, né? Então, numa rede ponto a ponto, a gente não tem essa administração centralizada, ela não é tão segura, porque eu não vou ter um controle sobre toda a rede, né? Ela não é escalável. O que isso quer dizer? Se eu começo a colocar mais dispositivos na minha rede, o desempenho dessa minha rede tende a ficar ruim. Por exemplo, imagine eu coloco aqui, esse computador aqui está compartilhando arquivos, né? Daí eu tenho 2, 3 computadores aqui, começam a copiar arquivos lá para aquele computador. Primeiro, aquele computador ele não tem um hardware específico para ser servidor de arquivos. Provavelmente a velocidade de gravação, de leitura do disco seja pequena, ele não tem uma memória suficiente. Então, quer dizer o quê? Quando ele começa a executar muita coisa nele, e aí mais uma pessoa trabalhando nele, o desempenho dessa rede demora. Por exemplo, se eu fosse copiar um vídeo aqui de 4 GB, por exemplo, desse computador aqui, né? E tem alguém trabalhando com ele, daqui a pouco o cara está trabalhando num CorelDRAW, por exemplo, lá, que consome um horror de memória, né? Ele vai ficar concorrendo com a cópia daquele arquivo. Vai demorar muito mais tempo, né, se fosse especificamente um servidor de arquivos hospedado nele. Então, essas questões, né, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente começa a aumentar a rede e não tem o cuidado de tornar essa rede uma rede mais estruturada, né? E todos os dispositivos podem atuar como cliente e servidor, podendo deixar essa rede com desempenho lento. Tranquilo? Tranquilo. Os dispositivos finais, né? Aqui a gente tem uma topologia de uma rede, né? E aí vocês já vão ver alguns termos aqui, como LAN, que é Local Area Network, quer dizer, uma rede local, tá? E aqui eu tenho o meio da minha rede, que são redes interconectadas. E do outro lado eu tenho uma outra rede local. Isso aqui, para ficar fácil de vocês entenderem, por exemplo, aqui seria a rede aqui de casa, com alguns dispositivos aqui em casa, e aqui poderia ser a rede lá do IF ou a rede da casa de vocês, e a gente tem um caminho pela internet para que a gente possa se conectar, tá? Os dispositivos finais, com os quais as pessoas estão mais familiarizados, quais são os dispositivos finais aqui? São todos esses que estão na ponta, olha lá.
eu tenho um servidor, eu tenho computadores, eu tenho telefone IP. Isso aqui são dispositivos finais, que vai ser o que o usuário vai acessar, né? Vai usar poderia ter um telefone celular, um tablet, uma TV, né? São exemplos aí de dispositivos finais. Para distinguir um dispositivo final de outro, né, que a gente chama de dispositivo intermediário, cada dispositivo final em uma rede tem um endereço, tá? No mínimo um endereço, tá? Vocês vão ver que pode ter mais de um endereço. E quando o dispositivo final inicia a comunicação, ele vai usar o endereço do dispositivo final de destino para especificar por onde que vai ser entregue essa mensagem. Então, o que acontece? Todos esses dispositivos finais têm um endereço IP. Tá? Esse cara quer se comunicar com essa mulher aqui do outro lado, o que ele vai usar? Ele vai usar o endereço IP dela para que ele possa mandar a mensagem e a mensagem chega até ela. E esse dispositivo final, então, sempre para haver uma comunicação, eu sempre vou partir de um dispositivo final para outro, né? Vai ser o dispositivo final de origem e o dispositivo final de destino. Aqui tem uma ilustração. Desculpa, professor. Pode. Essas redes interconectadas, elas são algum dispositivo físico ou elas só são para representar troca de arquivos, tipo, intangível? Não, as redes interconectadas, o que é? Aqui poderia ser, por exemplo, as redes dos provedores. Tá? Por exemplo, eu aqui em casa eu me conecto ao meu provedor, que é a Sigo. Tá? Na tua casa, por exemplo, chega lá o teu provedor é da Oi. São redes diferentes, mas eles em algum momento eles têm que se comunicar para poder trocar. Então, isso na internet, isso aqui é milhares e milhares de redes que são interconectadas, né? Por exemplo, todo mundo tem a sua rede em casa, é a sua rede local. Essa rede local vai se conectar a um provedor de serviço. Esse provedor de serviço, normalmente é um provedor de serviço local, um provedor de serviço regional, que se conecta a um provedor de serviço maior, que se conecta a um outro e assim por diante. E vai chegar num ponto de troca de tráfego, que a gente chama de PTT. Tá? Mais adiante a gente vê uma estrutura mais complexa, tá? Mas nessas redes interconectadas, a gente vai ter o papel do roteador, né? O roteador, que vocês também têm na casa de vocês, né? Que o roteador, o que é? O roteador ele vai ter no mínimo 2 endereços IPs. Um endereço IP que faz parte da rede local de vocês e um endereço IP que faz parte da outra rede, da rede do provedor. E aí tu vai ter diversos roteadores trocando esse caminho. E aqui eu tenho, nessa imagem aqui, eu tenho um switch, né? Que o switch interliga esses equipamentos na minha rede local. Normalmente, o que a gente tem hoje em casa, né? A gente tem um roteador sem fio, que já me liga a internet, que liga os dispositivos sem fio, e também tem, normalmente, 4 portas lá que a gente pode ligar o cabo nele, né? Então, isso que a gente tem, aí a gente une esses 2 equipamentos num só. Os dispositivos intermediários, né? Que vão conectar, então, os dispositivos finais à rede. E aí eles podem conectar várias redes individuais para formar uma internet-work, que a gente chama, né? Então, uma rede de interconexões. E eles podem oferecer conectividade e também assegurar que os dados fluam por a rede, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, roteadores sem fio, switch, roteador, próprio dispositivo de faro, tem switch multicamada, que ele vai trabalhar tanto como se fosse um switch e um roteador, né? E qual o papel, quais são algumas dessas funções que esses dispositivos intermediários têm? Tá? A primeira função que esse dispositivo tem é o quê? Ele precisa regenerar e retransmitir um sinal de comunicação. Mas a gente vai ver que toda comunicação, ela precisa, aquela mensagem, aquela informação que a gente vai transmitir na rede, ele vai ser transformado num sinal, ou sinal elétrico, ou sinal luminoso, ou um sinal de onda de rádio, né? E o que vai acontecer? Por exemplo, eu estou conectado aqui em casa, eu estou no fundo de casa, eu me conecto para uma rede sem fio, né? O que acontece? Se eu fico muito distante do meu roteador, pode ser que o sinal não chegue, eu tenho uma limitação, né, de distância que eu posso ter. Mas, eu peguei um sinal, se eu chegar no meu roteador, o que o roteador vai fazer? Ele vai regenerar aquele sinal e vai retransmitir
para o destino que tem que ir. Tá? Então, esse é um dos primeiros papéis que tem o dispositivo intermediário. Se a gente olhar aqui, né? Eu tenho aqui, pensem lá no laboratório do CIET. Vocês chegaram a ter aula presencial lá, né? Chegaram ou não? Já, né? Tá, beleza. Às vezes você perde, não. E como eu fiquei fora para cirurgia também, então por isso que eu não conhecia pessoalmente vocês. Mas a gente tem lá os computadores ligados ao switch. Então, o switch, o que ele faz? Ele chegou naquele switch, ele vai regenerar o sinal e vai retransmitir para uma outra porta. Tá? Então, esse é um dos primeiros papéis dos dispositivos intermediários. Ele também vai manter informações sobre quais caminhos existem pela rede e pela rede interconectada. Né? Então, para onde que ele posso ir? Para onde que eu posso mandar essa informação na minha rede? Quais são os caminhos que eu tenho para mim transmitir? Ele também tem como função notificar outros dispositivos sobre erros e falhas de comunicação. Por exemplo, aqui, esse roteador, ele tem 3 caminhos para chegar a essa rede. Por exemplo, essa rede falhou aqui, esse dispositivo pode, né, comunicar, ou esse aqui ele pode, olha, falhou essa comunicação aqui. Né? Ele pega e avisa esse que essa comunicação aqui não existe mais. Então, isso acontece na rede aí, sem que a gente perceba. Direcionar dados por caminhos alternativos quando houver uma falha, classificar e direcionar mensagens de acordo com prioridades. Hoje é muito comum a gente conseguir colocar prioridades no tipo de tráfego que a gente tem. Né? O Wallace aí, que fuça bastante no roteador dele, de repente ele já viu alguma coisa relacionada a QoS, qualidade sobre serviço. E aí tu pode dizer assim, olha, dá prioridade para a aplicação X em relação às demais. Né? Eu posso falar que a minha esposa não está aí, né? Eu tenho no meu roteador, eu tenho cadastrado. O meu dispositivo que eu utilizo tem prioridade sobre o dispositivo que ela utiliza. Né? Ela não sabe disso, o teu computador é mais rápido que o meu. Né? Claro, mas eu trabalho com isso, tem que ser mais rápido. Né? Mas isso sem ela saber, né? Então, tu pode controlar isso, né? Por exemplo, quando tu trabalha numa rede empresarial, que hoje tu tem vários serviços rodando, como serviços de voz sobre IP, serviços de vigilância, né? Esse tipo de serviço, ele tem que ter prioridade sobre uma navegação, por exemplo. Né? Porque se numa comunicação por voz, né, de VoIP, atrasar 2 segundos, a gente já não consegue entender essa comunicação, concordo? Agora, tu atrasar 2 segundos, ou nem 2 segundos, menos que isso, para carregar uma página, atrapalha ou não? Não atrapalha. Num jogo, né? Num jogo, tu está jogando lá, normalmente quem joga tem aquele controle do delay, né? Da latência e coisa. O que acontece? Bem isso aí. Tu deu um tiro e aí morreu antes do cara chegar. Vamos, atirei um tempão antes do cara, né? Mas por quê? Porque a tua internet estava com uma velocidade ruim, ou a prioridade, por exemplo, naquela rede estava para o teu irmão que estava vendo Netflix lá, e a velocidade do Netflix estava maior que a do jogo. Então, isso são coisas também que tu controla nos dispositivos intermediários. E também tem a função de permitir ou negar algum fluxo de dados com base em configurações de segurança. Por exemplo, na rede do CIET, lá do IFE, vocês não vão conseguir nunca baixar torrent. Por quê? Porque o torrent é bloqueado. Né? É bloqueado. Por exemplo, tu pode bloquear... O que é isso, professor? Oi? Que software é esse aí que o senhor falou? Tá, nunca nem vi. Não, mas o torrent é interessante. O problema é que normalmente os usuários não têm o costume de usar da forma correta, né? E aí acaba bom. Denegrindo a qualidade da rede, né? Mas hoje mas depende, né, Paulo? Dependendo do tipo da VPN lá, ele também bloqueia, né? Também tem alguns bloqueios. Hoje o Firewall de camada 7 lá, ele te permite várias coisas aí, né? Para fazer isso. Mas são algumas coisas aí que a gente... Pega a VPN da Malásia lá, Coreia do Sul. Vai embora. E aí você vai os dados, né? Não tem problema. A Rússia já tem tudo, nossos dados lá, foto e coisa. A VPN da Malásia lá, e que tu não baixa nada mesmo. Tá bom. Se for free. Pega dos Estados Unidos, então, que é tudo liberado.
Beleza. Então, a gente viu lá que a nossa rede, ela tem os dispositivos finais, tem os dispositivos intermediários, e para que a gente possa interconectar eles, a gente vai precisar dos meios de rede, que nada mais é do que o caminho, né, por onde esses dados vão passar entre esses dispositivos. E essa mídia de rede, ela pode ser uma mídia através de um cabo de cobre, um cabo de metal, né? Pode ser fibra ótica ou pode ser conexão sem fio, tá? São os 3 principais tipos aí que a gente tem, né? Em cobre, vocês vão ver que a gente vai trabalhar bastante com par trançado, é o mais comum hoje, tá? Em redes locais. Fibra ótica já está se popularizando mais. Antigamente, tu tinha fibra ótica só na tua espinha dorsal da rede, no teu backbone da rede, né? Na parte que tu precisava de maior velocidade, e entre provedores, né? Era utilizado fibra ótica. Hoje, tu tem as redes FTTH, que tu chega com fibra ótica até o teu roteador, então até a tua casa, né? Sem problema nenhum. E empresas também tu já tem aí, né? Por exemplo, lá no SET, lá no IF, lá no São Vicente, é tudo ligado por fibra entre os prédios, né? E a gente tem a rede sem fio, que é muito comum, né? A gente ter nosso roteador sem fio dentro de casa, mas também ter conexões, por exemplo, por satélite, por rádio, né? Hoje tem muitos provedores ainda na nossa região que utilizam, né, a internet a rádio, que a gente chama, né? Que usa, então, a antena lá para direcionar esses sinais. O que vai levar em consideração a escolha de qual mídia que eu vou utilizar? Quais são os critérios que eu tenho que levar em consideração? Tá? Primeiro critério que a gente leva em consideração, normalmente, qual é a distância máxima que eu vou ter, que eu preciso carregar esse meu sinal com um êxito, né? Por exemplo, se a gente pensar numa rede local, né? Por exemplo, dentro de casa, normalmente é um espaço pequeno, não é tão grande. Então, quer dizer o quê? Com cabeamento de rede, eu conseguiria chegar para qualquer local dentro da minha casa, né? Não teria mais de 100 metros, por exemplo, de um ponto central da minha casa, né? A não sei que seja uma casa enorme, né? Mas normalmente tu consegue chegar a isso, né? Ou qual o ambiente em que a minha mídia vai ser instalada? Por exemplo, eu vou ter um ambiente que vai interligar 2 prédios, vai passar para uma área aberta, né? Então, cabeamento metálico já não poderia colocar nisso aí, teria que trabalhar com fibra ótica ou rede sem fio, né? Também outro critério que a gente leva em consideração, qual é a quantidade de dados, né? E qual a velocidade que precisa ser transmitida nessa minha rede, né? Isso também leva em consideração a gente escolher um meio ou outro, né? E também, né, o que normalmente pesa é qual é o custo desse meio para a instalação, né? Por exemplo, por que a fibra ótica demorou muito para ser popularizada? Porque o custo de instalação e o custo do próprio meio era muito caro, né? Hoje já barateou bastante, apesar de ainda ser caro, né? Hoje o metro de fibra ótica eu acho que é mais barato que o de cobre. Faz tempo que eu não compro cabeamento, mas normalmente isso era bem mais caro e hoje já se trabalhou. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Joia. Essas atividades de compreensão que tem durante o curso aqui, eu vou deixar que vocês façam, porque é só para ver se vocês entenderam os conceitos ou não, tá? Senão a gente perde muito tempo aí fazendo, então depois vocês vão acessar o material para fazer a leitura, né? A releitura, e aí vocês conseguem aí, então responder eles. Mas é interessante fazer até para ver como é que vocês entenderam. E aí, se vocês ficarem alguma dúvida nessas atividades, depois vocês podem me perguntar. Bom, quando a gente trabalha com redes, e aí, normalmente, quem faz o curso de ADS trabalha mais com programação, né? E isso é normal, tá? Isso é normal. Mas sempre tem aqueles que gostam mais de programar e tem aqueles que querem fugir da programação e aí acabam indo para redes, né? Não que hoje quem trabalha com redes não precise mais programar, tá mudando isso, né? Mas quem trabalha com programação, normalmente trabalha com a questão, vamos documentar o software, né? Antes de começar a programar, programou, vamos lá, vamos fazer a documentação daquele meu software, né?
Em redes, a documentação que a gente chama é a nossa topologia da rede. E aí a gente usa essa topologia da rede para a gente conhecer a estrutura da nossa rede. A pior coisa que tem é tu trabalhar na rede, trabalhar com redes numa empresa e tu não saber como é que é a topologia da rede. Bom, esse meu computador que eu estou utilizando aqui, ele está ligado em qual equipamento? Não sei. Né? Esse cabo que sai daqui vai até onde? Não sei. Né? Eu já peguei redes para dar manutenção, que eu tive que pegar o cabo e sair de 4 pernas, que nem a gente diz assim, agarrado no cabo para ver onde ele passava. Ele passava por 10 salas, chegava lá, ligava uma outra coisa, e aí não era aquele equipamento, era outro que estava com problema. Então fica muito difícil tu diagnosticar e resolver problemas na rede se tu não tivesse conhecimento da rede. Então, para isso, a gente usa topologias de rede, e aí, normalmente, a topologia de rede são desenhos que a gente faz. Hoje tem softwares que ajudam a fazer esse tipo de topologia. Se vocês lembram, lá na CTI, no prédio administrativo, lá perto do data center, tinha umas TVs no corredor que aparecia o mapa da rede do instituto, né, que tinha lá as topologias, onde estava ligando, qual prédio, e assim por diante. Então, ele usa, né, imagens desse formato. Então, tem os dispositivos finais, tem dispositivos intermediários, aqui a forma como é representado os meios de rede, né? Se é uma rede sem fio, é nesse formato de onda, se é uma mídia de LAN, é só um risco, e se é uma mídia WAN, que é de longa distância, aí é um formato de raio, né? Normalmente uma conexão serial, alguma coisa assim. Então, esse diagrama, né, que a gente fornece de uma maneira fácil de entender como esses dispositivos estão conectados, é como se fosse uma fotografia da minha rede, né? Então, ele vai ter a capacidade de reconhecer essas representações lógicas dos componentes físicos, né, que é crucial, então, para que a gente possa permitir a visualização e a operação de uma rede. Além dessas representações, também é utilizada terminologias específicas para descrever cada um dos dispositivos e mídias que se conectam. Por exemplo, vocês vão ver falar muito em NIC. O que é NIC? É a placa de interface de rede, a nossa placa de rede. Tá? Então, todo dispositivo de rede, ele vai ter uma NIC, vai ter uma interface de rede. Tá? Por exemplo, no notebook de vocês, por exemplo, eu tenho a minha placa de rede sem fio, eu posso ter uma placa de rede cabeada, eu tenho uma placa de rede Bluetooth. São vários tipos de conexões que eu tenho, para cada uma delas eu tenho uma interface de rede. Eu posso ter uma porta física, que nada mais é que um conector ou uma tomada no dispositivo onde a mídia se conecta ao dispositivo final ou ao dispositivo de rede. Ou a gente vai ver o termo de interface, né, que normalmente são portas especializadas de um dispositivo intermediário, né, que vai se conectar a outro, né, por exemplo, em roteadores. Quais são as interfaces que tu tem no roteador? Eu tenho uma interface serial, eu tenho uma interface fibra ótica e assim por diante, tá? Então, são termos aí que vocês vão ouvir falar bastante na área de redes. Aqui a gente tem exemplos de diagramas de topologia. E aí a gente pode montar 2 tipos de diagrama, um diagrama físico e um diagrama lógico. Esse diagrama físico é exatamente como está estruturada fisicamente a minha rede. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma conexão na internet que vai chegar lá na sala dos servidores, que vai chegar no meu rack 1, lá na prateleira 1 eu tenho o meu roteador. Eu consigo, vendo essa descrição aqui, eu consigo imaginar como é que tá. Então, eu tenho uma sala que vai ter um rack, lá na prateleira 1, no primeiro espaço do meu rack, eu tenho um roteador, que vai chegar um cabo a ele. Nesse roteador, vai sair um cabo, também lá para a prateleira 2, que tem um switch. E esse switch liga 3 servidores que estão num outro rack, um rack do lado. Então, notem que nessa sala eu tenho 2 racks. Um rack com os dispositivos intermediários, que é o roteador e o switch, eu tenho um outro rack com os dispositivos finais, que são os meus servidores. Desse roteador também liga lá um outro switch que liga 2 equipamentos, uma impressora e um computador que está numa outra sala.
E daqui eu também saio para outra, tem mais 3 cabos saindo para outra sala, que vai ter 3 switches, e esses switches, cada um deles liga equipamentos em outras salas. Isso é uma topologia física. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas para que serve essa topologia física? Digamos que eu diga que lá na sala 21, 27, lá, eu estou com um problema de conexão de rede, eu não consigo acessar a internet. Qual poderia ser o problema de eu não conseguir acessar a internet lá na sala 21, 27? Algum cabo pode estar danificado. Algum cabo está danificado. Aonde que eu vou começar a olhar isso? Eu não sei se é sala 5 ou S5 ali. Aqui, R1, S5, classe 3. na classe 3, né? SL20. Eu vou olhar os cabos que estão nessa sala. Tem mais algum equipamento nessa sala que está conseguindo acessar a internet ou não está conseguindo acessar a internet? Se nenhum está conseguindo acessar a internet, provavelmente não seja o cabeamento. Provavelmente pode ser esse switch aqui. Na prateleira 3. Na prateleira 3, né? Não, antes de eu começar a mexer no switch, vamos ver se o pessoal da outra sala está conseguindo acessar. Esse aqui está conseguindo acessar, então quer dizer o quê? Que tudo o restante aqui está funcionando. O problema que eu tenho é aqui, ou é nas configurações dessa sala, ou nesse switch, ou nessa interface desse roteador. Notem que facilita bastante para vocês. É a mesma coisa dizer assim quem é que trabalha em São Francisco, vou lembrar aqui como é que é o Jonas, né? Digamos que o Jonas está dando manutenção lá na empresa dele que tem 50 computadores. Aí o cara diz lá, olha, eu tô aqui na minha sala tal e eu não consigo imprimir em rede, né? Não consigo imprimir em rede. A impressora está aqui. Hoje tu não tem uma impressora em cada sala, né? Tu tem uma impressora para a empresa lá e todo mundo imprime naquela lá, né? E aí o cara assim, mas o que eu vou fazer, né? Bom, será que outra pessoa está conseguindo imprimir? Está conseguindo imprimir. Opa, então a impressora está boa, está funcionando, não é problema da impressora, não preciso vir aqui. O problema que eu tenho é lá naquela sala, alguma coisa que eu tenho. Bom, além da impressora, tu consegue acessar outro serviço na rede, então tu começa aí diagnosticando e tu consegue ir vendo o que tem que ser feito. Né? Se eu dizer assim, olha, toda sala está sem comunicação. Bom, vamos fazer o quê? Vamos lá ver se aquele switch está ligado ou não, se não queimou a fonte, né? Qualquer coisa, vamos trocar aquele switch para ver se resolve ou não. Eu tenho soluções aí para trabalhar tendo essa topologia física, tá? Essa topologia física. Rapidamente, algum de vocês aí conseguiria pensar na topologia física da casa de vocês, dos equipamentos que tem na casa de vocês? Sim. Vai falando aí que eu vou pegar uma água. Falar para as paredes. Falar para quem? Falar para quem? Valeu, falou. Fala para nós. Antena, roteador, PC. Pronto. Tá, vamos lá. Tu tem o quê? Tu deve ter um roteador sem fio na tua casa, né? Sim. É por onde chega a internet. Esse roteador tem qual sala? Tá aqui no quarto. Tá no quarto, chega direto no teu quarto, né? Do teu quarto, o teu computador tu tá utilizando, tá usando via cabo ou usando via rede sem fio? Cabo de rede. Cabo de rede, tá. Mais algum dispositivo ligado no teu quarto? Ao roteador? Só o celular, mas aí é wireless. Celular sem fio, beleza, né? Smart TV, alguma coisa assim, não? Não. Videogame, não? Não. Tá. Algum outro dispositivo na tua casa, você conecta teu roteador? Tirando celular e PC, não. A TV, na verdade, da sala. TV Smart. A TV da sala, você conecta via cabo ou via rede sem fio? Via cabo. Via cabo, né? Então, tu tem essa ligação, tu sabe. Claro que dentro de casa isso é muito mais simples, né? Mas tu pensa numa empresa, por exemplo, lá do Jonas, né? O Jonas disse, é bem assim mesmo, né? Pensa lá na empresa do Jonas, tem 50 dispositivos. É isso que ele sabe, né, Jonas? Mais o restante aí que tem espalhado aí, que às vezes o cara nem sabe, né? Se a gente não tiver essa noção por onde que é ligado os cabos, é horrível. É horrível de tu fazer isso, tá? Quando a gente voltar no presencial,
espero que seja esse ano ainda, né? Que a gente possa ter a disciplina de redes ainda um pouquinho presencial, né? A gente faz um exemplo simples assim, eu digo para vocês, olha, pega aquela tomada lá e descobre aonde que ela está ligada no rack tal, para ver se vocês vão descobrir, né? Sem ter informações da documentação. Então, são coisas aí que a gente trabalha aí. Me dando uma marreta e uma talhadeira, eu descubro. Bom, outro tipo de topologia de diagrama que a gente tem é a topologia lógica. O que muda? A topologia lógica, o diagrama da topologia lógica, ela vai ilustrar toda a parte de endereçamento de portas, aonde está ligada aqueles equipamentos, né, como funciona, como está segmentada as redes, por exemplo. Essa imagem aqui é da mesma rede que a gente tinha lá em cima. Tá? O que vocês conseguem ver aqui? Que aqui vocês não viam, né? Que vocês não viam. Aqui o que eu tenho? Eu tenho uma rede que está endereçada com 92.168.10.0. Eu tenho outra rede que tem o endereço 92.168.11.0 e eu tenho mais 3 redes aqui que é o 92.168.100.0, a 101 e a 102. Então, tenho 3 redes aqui, 4, 5 redes diferentes, o formato que eles estão trabalhando, em qual porta que eles estão ligados naqueles equipamentos, tá? Que isso aqui também poderia ser na topologia física, sem problema nenhum, tá? Mas principalmente aqui, o que tem, qual o papel daquele servidor, por exemplo, o servidor web, o servidor de e-mail, então tudo isso, né? E aí poderia ter a informação do IP de cada um desses equipamentos também nessa topologia lógica. Por quê? Eu posso vir aqui e sem mexer na topologia física, e eu criar regras, por exemplo, né, de que essa rede aqui não pode acessar essa, ou que essa rede aqui não pode acessar essa, em função da lógica da minha rede. Tá? Então, ele trabalha mais com essa parte de lógica, né? Tranquilo essas duas partes? Bom, os tipos mais comuns de rede, né? O que a gente tem? A gente tem diversos tamanhos de redes. Vou aumentar um pouquinho aqui, acho que fica melhor de vocês visualizarem. Tá? Diversos tamanhos de rede que, obviamente, que vai ter redes pequenas, né? Redes de médio porte e redes de grande porte. Né? E dependendo do tamanho da instituição, eu vou ter equipamentos diferentes nessa rede. Por exemplo, eu tenho nossas redes domésticas, que se familiariza mais ou menos dessa forma, né? Eu posso ter lá em casa um computador que se conecta à internet, né? Então, são redes que têm poucos equipamentos, né? Hoje é muito comum na nossa casa a gente ter um computador, um laptop, ter os celulares, né? Ter TV conectados. Isso é uma rede doméstica, né? Uma rede pequena. Aí a gente começa a aumentar, né? As redes SOHO, que a gente chama. As redes SOHO, né? Que são redes de pequenos escritórios ou que a gente chama de escritórios domésticos, né? Que já começa a ter mais equipamentos que fazem parte daquela rede, onde já começam a compartilhar recursos, né, normalmente de forma mais centralizada. Tá? A gente tem também as redes de média e grande empresa, que aí a gente vai ver que já tem muitos mais equipamentos, tu vai precisar de equipamentos diferentes, né, de switches, de outros equipamentos para interligar esses computadores, e tu tem a rede mundial de computadores, que é a internet, que interliga todas essas redes. Tá? Então, aí tem essa divisão. E aí a gente classifica essas redes por rede LAN e rede WAN. Tá? Essas são as duas principais classificações que a gente tem. Tá? Local Area Network e Wide Area Network. Né? Então, uma rede local seria uma rede mais comum, né? Que a gente tem dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa. Né? E temos as redes de longa distância, que são as redes WANs, que vão usar provedores de serviço para interligar essas redes. Tá?
Então, aqui a gente mostra, né, uma estrutura, por exemplo, que eu tenho uma empresa que tem uma matriz que interliga uma filial e que também lá o funcionário pode se conectar de forma remota, né, fazer o home office, que hoje é muito comum. Então, cada uma dessas redes aqui, eles são redes locais. E eles fazem uma conexão entre elas utilizando uma rede WAN, uma rede wireless, uma rede Wide Area Network. Tá? Então, é a mesma coisa vocês. Na casa de vocês, vocês têm a rede local. Quando vocês estão se conectando à internet, vocês estão se conectando a uma rede WAN, tá? Para fazer a ligação com outra rede LAN. Tá? Então, para conhecer um pouquinho da rede LAN, uma rede local. Então, ela é uma infraestrutura de rede que vai abranger uma pequena área geográfica. E aí, se a gente pegasse alguns autores mais antigos, né, como o Soares, ele dizia que uma rede LAN tinha uma distância máxima de 100 metros. Tá? Hoje, fica difícil a gente caracterizar isso aí, mas é uma rede LAN, é uma rede com uma pequena área geográfica, né, e tem as seguintes características. Elas vão interconectar dispositivos finais em uma área limitada, como uma casa, uma escola, um edifício, né, um escritório ou o campus, por exemplo. Se a gente pegar lá o campus do Instituto, ele é uma área muito grande, né? Mas são o quê? São dispositivos que fazem parte do Instituto, que o Instituto que coordena, então, que lá é caracterizado como uma LAN. Por quê? Uma LAN geralmente é administrada por uma única organização, por uma empresa. Né? Então, eu tenho lá, por exemplo, dentro da minha casa, eu que administro minha rede, né? Ou naquela empresa, tem uma única organização que administra toda a rede. O controle administrativo é imposto no nível de rede e governa as políticas de segurança e de controle de acesso dessa rede. E nas redes locais, elas fornecem uma largura de banda alta velocidade. O que é largura de banda? Qual é a capacidade que eu tenho de transmissão nessa rede? Então, ela tem uma largura de banda alta, né, para os dispositivos finais internos. Seria isso aqui, tá? Então, eu tenho meus dispositivos finais e dispositivo intermediário. A largura de banda aqui é alta. Por exemplo, hoje, se eu perguntar para vocês, né, vamos ver a Flávia, qual é a velocidade da tua internet, Flávia? Então, 100 mega, mas nunca pega. 100 mega, mas nunca pega, né? Tá 100 mega, Agora tá? que eu vou até testar, vamos ver quanto é uma conexão boa de internet, né? Uma conexão boa. Agora, se eu perguntar para ti, qual é a velocidade que tu consegue trocar arquivos na tua rede local, entre dois computadores na tua rede? Teu computador e teu celular, por exemplo. Não sei. Não sabe? Quem é que poderia me ajudar aí? A velocidade não ficaria limitada aos dispositivos de conexão? Às placas de rede? Isso. E qual é a velocidade normalmente da tua rede local e do teu computador? Qual é a velocidade da tua placa de rede? 100 mega. 100 mega? Tá na hora de atualizar tuas máquinas aí, Paulo. Tá precisando. Tu tá com a mesma velocidade da internet aí da Flávia já, viu? Não, as plaquinhas antigas, né? Não estivesse colocando outro. Não, o que a gente tem hoje, assim, se vocês forem comprar, por exemplo, um roteador na internet, vou comprar um roteador novo. Qual é a velocidade que está vindo no roteador? O que a gente vê aí são roteadores de 300 megabits. 300 megabits por segundo? Esse é o padrão N, né? O padrão N já é um padrão bem antigo já. Vou te dizer que tem roteadores sem fio aí que trabalham a 1.3 gigabits por segundo. Se vocês pegar hoje qualquer configuração aí de computador, de notebook que vocês forem comprar, se vocês verem a velocidade da placa de rede do notebook, provavelmente vai ser uma placa de rede gigabit. Então, eu trabalho a 1000 megabits por segundo. Então, dentro da minha rede local, normalmente o que vai acontecer? Eu vou ter conexões de gigabit, né, ou de 100 megabits por segundo, e a minha conexão na internet normalmente é uma conexão mais lenta, né? Uma conexão mais lenta. As redes WANs,
né? Então, nessa imagem aqui, ela mostra duas redes LAN sendo conectadas por uma rede WAN, né? Uma rede WAN, normalmente, é uma infraestrutura de rede que vai abranger uma ampla área geográfica, né? Que eu vou interligar a uma outra rede mais distante, por exemplo, do meu provedor. Por mais que esteja dentro da mesma cidade, né? Já é uma distância longa da minha casa com o meu provedor. E geralmente elas são gerenciadas por provedores de serviços, ISPs, né? Service Provider, Internet Service Provider, né? Ou provedor de serviço ou provedor de serviço da internet, são os dois termos que a gente usa. Quais são as características dessas redes WANs? Elas vão interconectar as LANs em grandes áreas geográficas, como entre cidades, estados, províncias, países ou continentes. Elas são geralmente administradas por vários prestadores de serviço. Por exemplo, para fazer uma conexão, por exemplo, de um país a outro, né? Às vezes passa por diversos provedores que gerenciam aquela rede, né? Não é apenas um único provedor de serviço, né? E geralmente fornece links de velocidade mais lentas do que as redes LANs, né? Então, normalmente são velocidades mais lentas. Claro que hoje, com a fibra ótica, vocês vão ver que, por exemplo, se a gente pegar o mapa da RNP, isso aqui é um diagrama de rede, tá? De forma simplificada, de todo o backbone da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, da RNP. Por exemplo, nós que estamos no Rio Grande do Sul, lá no IFE, faz uso dessa rede RNP. Então, nós estamos aqui ligados nesse roteador aqui, tá? Esse roteador, ele se liga com um roteador no Paraná e com um roteador em Santa Catarina. Então, tem uma fibra ótica que vai para o Paraná e tem uma fibra ótica que vai para Santa Catarina. Esse link entre Rio Grande do Sul e Paraná, agora ele está de 100 GB. Olha a velocidade que está, né? Mas, claro, eu tenho 100 GB que vai interligar todas as entidades que fazem parte no Rio Grande do Sul da RNP. Então, tu pega todas as instituições de ensino, hospitais, partes de prefeituras e assim por diante, aí entra normalmente dentro dessa RNP. Tá? Aqui tu tem 100 GB, agora já está quase tudo. Esse aqui está fora. Entre Rio e São Paulo está 10 GB. Né? Um link pequeno, não foi atualizado ainda. Tem outros aqui, 10 GB, aqui deu 1 GB. Tá? Então, um link, por exemplo, entre Amazonas e Roraima lá, está de 1 GB. Então, note que são links, normalmente, apesar de ser links de alta velocidade, né, eles ainda são um pouco, por exemplo, dentro de uma rede local. Se nós pegar, por exemplo, lá no nosso data center hoje do IFE, a velocidade da rede local lá dentro é de 10 GB, né, o cabeamento que a gente tem entre os dispositivos, entre os servidores, por exemplo. Hoje a gente já tem laboratórios lá no IFE que todos os computadores já têm placa de rede de 1 gigabit. Então, a velocidade da minha rede local, né, ela é bem alta. Tá? E aqui a internet, né, nada mais é do que a coleção mundial de redes interconectadas, que vai ter, então, a ligação de todas essas redes locais que a gente tem, interligadas aí por diversas WANs que a gente tem. Então, isso é a internet. A internet, só para vocês entenderem, ela não tem um dono, não tem nenhuma empresa, uma organização que é dona da internet, tá? O que existe são o quê? Existem protocolos comuns, né, que são implementados nesses dispositivos para que possam haver essa comunicação, né? E aí esses protocolos são gerenciados e autorizados por algumas instituições, como a IETF, tem a ICANN, tem a IAB, que são entidades aí, organizações que gerenciam essa comunicação, de como vai ocorrer. Por exemplo, eu posso desenvolver um protocolo novo de comunicação e tornar esse protocolo aberto e comum. Quer dizer o quê? Qualquer um pode implementar esse protocolo e começar a utilizar. Tá? Então, e aí eu vou passar por essas organizações.
Não existe a possibilidade de desligar a internet do planeta, tá? Por quê? Por exemplo, digamos que caia lá todos os servidores do Google, por exemplo, né? Todos os roteadores lá do Google que tem, né? Eu vou deixar de acessar os serviços que tem do Google, mas, por exemplo, eu posso ter uma conexão com o meu provedor que te liga até o teu provedor, Wallace. Isso é internet, né? Isso é internet, né? Então, desligar toda a internet do planeta, não. O que acontece muitas vezes algumas redes principais aí que fornecem os principais serviços, elas sofrem algum ataque ou tem alguma manutenção e tu deixa de acessar os principais serviços que tu tem, né? É uma parada do tio, Flávio, né? Mas a gente fica refém, na verdade, né, da internet. Eu costumo dizer assim, falta luz, o pessoal ainda consegue fazer algumas coisas, né? Muitas vezes, assim, porque tu tem o no-break, alguma coisa, mas agora faltou a internet, é tudo o pessoal na rua, né? E, né, conversando fiado porque não tem o que fazer. Numa crise global, se algo a nível mundial acontecer, existe possibilidade de interromper. O que pode acontecer, por exemplo, que já existe, por exemplo, né? Tu tem os provedores de serviço, que é por onde vai ter os roteadores que vão te dar acesso, por exemplo, a um país, a outro, ele criar barreiras daquele país não conseguir acessar serviços que estejam em outro país. Tá? Isso é muito comum, assim, de acontecer. Por exemplo, agora acabou um pouquinho a guerra do Afeganistão, lá, por exemplo, a comunicação dos Estados Unidos, ela nunca passava por uma rede que fazia parte do Afeganistão, por exemplo. Eles, por questão de segurança, não vão capturar nenhum tráfego, nenhuma informação em relação a isso. Tu pega países como a China, alguns países assim, eles têm bloqueios lá de alguns serviços que não pode ser acessado. Tá? Eles não conseguem acessar. Por exemplo, eu tenho um amigo que mora em Dubai e aí ele tem alguns serviços que ele precisa abrir uma VPN, né, para poder acessar aquele serviço. Ele ainda consegue fazer isso, né? Mas tem serviços que eles não deixam usar lá de dentro, né? Então, né? E aí não vai longe, tá? Venezuela, tem países assim que também fazem esse tipo de controle, tá? Esses controles aí são implementados a nível de firewall, não é? A nível de firewall, né? Nível de firewall. Mais adiante, quando a gente falar de endereçamento IP, vocês vão ver que existem as faixas de endereço IP que elas são destinadas para que a gente chama de para países, por exemplo. Eu posso saber quais são todos os IPs que estão destinados para o Brasil? Consigo saber. Então, eu sei, por exemplo, se eu capturar uma comunicação na minha rede, chegar lá num provedor, esse IP, ele vem lá do Brasil, né? Eu posso dizer, qualquer IP que venha do Brasil, ele não pode seguir adiante, ele vou barrar a comunicação ali. Tá? Então, isso é fácil de fazer. Tá? É muito fácil de fazer. Eu posso pegar assim, olha, qualquer IP que venha do provedor X, não passa adiante. Se quiser passar adiante, eu posso cobrar dele, por exemplo. Por isso que existe a cobrança entre provedores, né? Obviamente que eles fazem um acerto, né? Eu deixo tu trafegar pela minha rede, desde que tu deixa eu trafegar pela tua rede também, né? Então, por quê? Porque eles sabem quais são os IPs de cada um. Tem diversos sites aí que vocês acessar, vocês vão ver, acessou aquele IP está destinado em tal cidade, né? De qual provedor que é. Tu consegue visualizar isso por quê? Porque toda vez a ICANN, que é a entidade 888 é do Google, né? Tu tem os serviços conhecidos que tu precisa divulgar o IP, né? Então, para te acessar a internet, vai ter que ter um IP público que tu vai poder acessar eles. Então, por isso que é muito fácil tu identificar isso.
Bom, professor, oi. um pouquinho antes do senhor continuar aí, voltando ali naquelas figurinhas, figura ali da rede LAN da filial 1, aí, como é que eu poderia implementar uma rede para comunicar a filial 1 com a filial 2 com segurança, através de equipamentos? Que tipo de equipamentos eu poderia utilizar ali nessa interconexão? Por exemplo, aqui, ó, tá? Isso a gente vai ver mais adiante, que são conexões lá, como a gente se conecta na internet, mas só para vocês entenderem. Eu tenho a minha filial 1, que eu tenho toda a minha rede local lá, e eu tenho a filial 2, que eu tenho a outra rede lá. Eu quero interligar elas. Uma forma é tu fazer contratar um serviço dedicado, que a gente chama de conexão dedicada, que vai ser um cabo que vai passar a ligação entre essas duas redes. Isso normalmente é caro, né? Normalmente tu pode utilizar uma rede já existente dos provedores, mas aí eles vão dedicar uma largura de banda exclusiva para ti trafegar naquilo lá, tá? Mesmo assim, é interessante que tu implemente segurança aqui e segurança aqui. Para quê? Normalmente tu vai fazer uma conexão ponto a ponto. Ó, esse aqui só recebe dados se vier daqui. Tá? Então, tu usa uma conexão PPP, por exemplo. Tá? Tu tem outros tipos de rede, pode criar uma VPN entre eles também. Por exemplo, eu posso utilizar a internet, aqui eu tenho uma conexão com a internet com o provedor X, e aqui eu tenho uma conexão com a internet com o provedor Y. E aqui eu posso ter milhares de equipamentos aqui no meio. Mas eu implemento uma VPN que diz, olha, todo o tráfego entre as filiais, ela só pode acontecer pela VPN. E aí tu criou um túnel, esse túnel é criptografado, e aí tu pode se comunicar de forma segura. Mas tem várias formas, tá? Questão de termos intranet e extranet. São termos semelhantes aí, né? Internet, intranet e extranet. Intranet é o que a gente chama, né? O termo frequentemente utilizado para se referir a uma conexão privada numa rede local, né? Que pertence a uma organização. Então, por exemplo, aqui a gente tem a internet, que é a rede de todo mundo. Tá? Qualquer um navega aqui nessa internet, transita tudo que é tipo de informação. Eu tenho uma rede, a intranet, que é a rede apenas da minha empresa, que só vai ter acesso os funcionários e, né, os computadores que fazem parte da minha empresa. Né? Eu posso ter uma extranet, quer dizer o quê? Eu ampliei um pouquinho a minha rede interna, minha intranet, e dei acesso a fornecedores, a clientes e colaboradores. O exemplo clássico disso, por exemplo, tá? Nós temos a rede do Wi-Fi, tá? Todos os equipamentos do Wi-Fi lá, eu consigo fazer qualquer coisa lá na minha rede interna do Wi-Fi. Mas eu quero que os meus alunos tenham acesso aos recursos da rede. Opa, eu abro uma extranet e vocês conseguem acessar, por exemplo, o SIGA ali, movimentar, pode acessar um servidor de arquivos que está disponível para vocês, né? Então, aí eu, abri um pouquinho a minha rede e trabalhei com isso. Tá? Por exemplo, mercados, tem a rede do mercado lá, né? Grandes mercados, vamos dizer assim, né? Em grandes mercados não é eles que controlam, por exemplo, o estoque. Tem o fornecedor lá que consegue acessar a rede, verificar qual é o estoque que eles têm daquele determinado produto e dizer, olha, está na hora de eu reabastecer aquele mercado porque chegou num nível crítico lá de estoque, eu vou lá e reabasteço lá aquele cliente. Quer dizer que eu consegui acessar essa rede. Hoje é muito comum, por exemplo, em hospitais, tu tem a rede do hospital e aí tu tem o médico lá na clínica dele que ele faz acesso, por exemplo, à rede do hospital para verificar o agendamento de salas de cirurgia, por exemplo. Então, tu está acessando uma extranet. Tranquilo? Bom, perguntando um pouquinho aí, falando um pouquinho do que o Paulo estava perguntando, né? Quais são as formas que eu tenho de interligar as minhas redes? Ou qual é a forma que eu tenho de acessar a internet hoje? Né? Existem diversas tecnologias que possibilitam eu me conectar à internet. Quer dizer, eu fazer uma conexão da minha rede local a uma outra rede, obviamente que eu vou precisar, geralmente eu vou precisar de um provedor de serviço, né, de um ISP,
para me fornecer isso. O que a gente tem mais comum, por exemplo, para conexões para residências e pequenos escritórios, né? Então, eu tenho lá a nossa casa, tem um funcionário remoto, tem um pequeno escritório. Normalmente, ele faz uso de conexões DSL. Conexão DSL, ele usa a rede de telefonia, né? Então, o provedor ele tem acesso à rede de telefonia. Hoje quem faz isso normalmente é a Oi, né? Então, tu tem a Oi, ela te oferece o serviço de ADSL, né? Então, tu usa a rede de telefonia para você conectar ao provedor de serviço. Tu pode ser uma internet a cabo, por exemplo, hoje que a gente tem aí em diversas cidades, né? Antigamente tu tinha um cabo metálico, né? Tu usava um cabo coaxial, mas hoje tu usa a fibra ótica. Tu pode ser através de uma rede de celular, 3G, 4G, 5G. Tu pode ser via satélite, também, né? É utilizado hoje, o satélite é muito utilizado em propriedades rurais, né? Porque não chega cabeamento até lá, não tem sinal de celular, não tem provedor que chegue com sinal de rádio lá, por exemplo, então chega lá, posso fazer por via satélite. E aqui só alguns de vocês que podem ter visto isso, né? A grande maioria não viu, conexão de all-up, né? Que precisava de um fax modem, né? De um modem discado, que fazia uso da rede telefônica também para fazer a ligação com o provedor de serviço. Conheceu, Alice? Só em filme. Tá? Então, mais ou menos é o que eu resumi aqui para vocês. Fala aqui. Tá? Em conexões corporativas com a internet, vamos ver. O Alisson disse que conheceu, né, a conexão de dial-up. Qual é a velocidade máxima que a gente tinha com dial-up, Alisson? Não usou, só conhece. Beleza. 36K. 64. Chegou a 64? Chegou. Era difícil tu conseguir conectar a 64, né? Porque a qualidade das linhas telefônicas era horrível, né? Então, normalmente era 38, 44. Para te abrir uma página dessas aqui na época, lá, Deus livre, 5 horas mais ou menos para carregar tudo isso aqui, né? Eu trabalhei bastante com o dial-up. Fiz toda a minha graduação com conexão de dial-up aí, acessando só de madrugada para economizar pulso, né? Pulso único. Da meia-noite às 6. Da meia-noite às 6 ou no sábado a partir das 2. Só que daí todo mundo acessava naquele horário, ficava uma coisa, né? Deixa eu baixando a noite inteira o arquivo de 6 MB, né? É umas coisas que muda muito. Já em conexões corporativas, né? Vamos pegar aqui grandes empresas. Além, claro que elas podem fazer uso de todas essas tecnologias aqui, mas a gente tem, por exemplo, linhas alugadas dedicadas, aquilo que eu comentei com vocês, eu alugo uma linha do provedor, né, dedicada para o meu uso, então eu tenho a garantia de banda daquela linha. Tem a Metro Ethernet, que seria um outro tipo de conexão. Tem a DSL comercial, que muda um pouquinho da DSL residencial, e também por satélite, né? Então, são algumas coisas aí que a gente tem. Bom, o que a gente tinha antigamente, tá? Antigamente, a gente tinha, para cada tipo de serviço, a gente tinha um contrato diferente, né? Então, a gente tinha, por exemplo, eu tinha a minha rede de dados, minha rede de computadores, eu tinha lá todo um cabeamento, todo um contrato próprio para aquela rede. Eu tinha a minha rede de telefonia, eu tinha um cabeamento separado, né? E um contrato com a outra empresa. Eu tinha lá minha rede de transmissão lá, de TV, de segurança, por exemplo, que era uma outra empresa, né, um outro contrato. Isso aqui era o formato comum que a gente tinha, né, há pouco tempo atrás. Hoje, o que a gente tem são redes convergentes, quer dizer o quê? A gente usa diversos tipos de serviços e de dados, e elas trabalham normalmente no mesmo cabeamento, né, e pela mesma empresa. Por exemplo, hoje, se tu pegar, tu tem a rede de dados, né, a rede de computadores, a rede de telefonia, e hoje a rede de comunicação, de transmissão,
faz tudo a mesma empresa. Por exemplo, tu vai lá, eu vou contratar, por exemplo, a Oi para ter a internet, para ter meu telefone e para ter a minha TV por satélite. Chega tudo no mesmo cabo, por exemplo, pode chegar tudo no mesmo cabo. Né? Isso é o mais comum. Nas empresas, antigamente na empresa tu tinha o cabo de rede, tu tinha o cabo de telefonia e tu tinha o cabo da TV. Né? 3 cabos diferentes que tu tinha hoje. Hoje, se a gente pegar o pessoal da arquitetura, o mais moderno, até dentro de casa, hoje eles já colocam lá a tua central, que chega os cabos diferentes, né? E dali eles distribuem, né? Distribui uma tomada lá para o teu computador, mas ele trabalha tudo nessa mesma forma convergente, né? Esse trabalho aqui não precisa só para representação da rede. Vamos adiantar um pouquinho aí só para a gente finalizar esse primeiro capítulo. Quando a gente fala em redes confiáveis, né? Obviamente que quando a gente está usando as redes, a gente quer usar uma rede que seja confiável. Para essa rede ser confiável, tem todos alguns critérios que a gente tem que levar em consideração, que a gente chama de arquitetura de redes, né? A pior coisa que acontece é quando tu está trabalhando, por exemplo, nós estamos na nossa aula e caiu a internet, né? Caiu a internet. Por que caiu a internet? Nem temporal tem hoje, né? Mas caiu a internet. Eu vi que alguns saíram, outros voltaram. Pode ser por problema de conexão, né? Por quê? Porque a rede não está confiável, né? Isso é muito ruim, né? Então, quando a gente vai contratar os serviços, né, normalmente tu te preocupa, será que esse serviço é confiável? Será que esse provedor aqui ele vai conseguir me entregar a velocidade que eu estou contratando? Será que eu não vou ter oscilação? Será que eu não vou ficar sem conexões no momento que eu preciso? Né? E obviamente que... Entrega nunca, e sempre a gente consegue ser 100% confiável, mas tu busca, né, que a tua rede seja cada vez melhor. Então, tu tem... Dentro dessa rede, tu tem que ter expectativa de tolerância às falhas, né? Ou se falhar alguma coisa, será que eu ainda consigo utilizar a rede ou não? Né? Por exemplo, dificilmente alguém de nós não tenha 2 tipos de conexão com a internet. Eu tenho do meu provedor e eu tenho uma conexão de 3G, 4G. Então, se o meu provedor sai fora, eu ainda assim consigo me conectar pelo meu celular, por exemplo, numa 4G. Né? Então, eu tenho tolerância a falhas. Né? A não ser que seja do mesmo provedor, às vezes, né? E aí acaba falhando. Aí não tem o que fazer. Né? Mas, por exemplo, é comum em empresas eles contratarem 2 links de internet. Né? Porque se falhar de um provedor, pelo menos eles têm o backup da outra. Nem que seja uma velocidade mais baixa, mas pelo menos tu consegue ainda fazer algumas coisas. Isso é tolerância a falhas. Escalabilidade. Bom, vou falando aqui, tá? Tolerância a falhas. Por exemplo, aqui nessa rede, ó, eu tenho 2 caminhos para acessar a internet. Se um caminho deu problema, todo o tráfego passa por aquele outro. Isso é tolerância a falhas. A minha rede não é 100% tolerante a falhas. Por exemplo, se estragar esse switch aqui, esses equipamentos aqui perdem a conexão. Então, eu sou tolerante a falhas aqui. Notem que a tolerância a falhas é uma coisa que encarece bastante. Né? Por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, servidores que têm fonte redundante. Quer dizer o quê? Eu não preciso ter 2 servidores para executar o mesmo serviço. Claro que isso é interessante ter. Né? Principalmente com virtualização fica fácil. Mas eu posso ter um servidor, por exemplo, que pelo menos ele tem uma fonte redundante. Se uma fonte falhou, a outra ainda continua funcionando. E eu ainda tenho acesso a ele. Né? Eu colocar 2 placas de rede no meu computador, no meu servidor. Né? Se uma placa de rede falha, ainda a outra está funcionando. Então, são coisas que a gente pode trabalhar com tolerância a falhas. Questão de escalabilidade. De eu poder ampliar minha rede. Né? Por exemplo, eu tenho essas duas redes aqui, eu quero criar uma outra rede. Bom, eu tenho acesso a esse roteador que tem uma outra interface e eu consigo ampliar minha rede e o desempenho dessas 2 redes aqui não vai ser afetado. Então, isso é a escalabilidade. Mesma coisa na casa de vocês. Vamos fazer um trabalho na faculdade, lá vamos se reunir aqui em casa. Cada um traz seu computador e consegue ampliar, consegue se conectar à rede. A rede tem capacidade de escalar, de aumentar,
vai perder muito desempenho ou não? Então tem que cuidar isso. Às vezes, se a gente começa a perder desempenho, quer dizer, opa, minha rede não é tão escalável assim. Eu não consigo mais colocar equipamento porque não tenho mais porta disponível. Não consigo escalar minha rede. Então, pensar que o quê? Que a nossa empresa, a nossa rede tende sempre a aumentar. Hoje, com a questão da internet das coisas, o pessoal tem que se preocupar com o equipamento central, que é o nosso roteador, que a maioria desses equipamentos, esses dispositivos da internet das coisas que a gente vai utilizar, vai se conectar a ele. Daqui a pouco eu começo a ter conexão, e aquele dispositivo começa a travar e coisa que nem o Alisson, acho que era o Alisson, estava lá escovando o roteador, dando umas pauladas no roteador, por quê? Às vezes aquele roteador é um roteador muito comum e ele não consegue gerenciar a quantidade de conexões que ele tem simultâneas. E daí o que ele começa a fazer? Opa, descarta essa que eu não vou conseguir processar, descarta essa. Questão de qualidade de serviço, aquilo que eu falei para vocês, priorizar. Agora eu não posso mais falar mais alto porque já chegou aquela pessoa, Aí eu não posso falar alto, Mas tu priorizar o tipo de tráfego que tu tem na tua rede. Telefonia EVP tem prioridade em relação à navegação. Eu posso ter aplicações, por exemplo, que são aplicações críticas, Óbvio, essa aplicação tem que ter prioridade sobre as demais. Então eu posso trabalhar isso com prioridade, com qualidade sobre o serviço. Eu posso priorizar a largura de banda, por exemplo. Eu posso dizer assim, olha, todo mundo tem acesso, mas tu tem um limite de largura de banda que tu pode utilizar para não prejudicar a velocidade dos demais. Eu posso fazer isso. Que nem vocês fazem. Vocês colocam o torrent de vocês na rede, ninguém mais faz nada na casa de vocês. Por quê? Porque vocês colocaram 120% de largura de banda que vocês têm, Vocês configuram lá, a Flávia lá tem 100 mega, ela colocou no programa que ela tem 300, O programa está tentando chupar toda a conexão dela lá e mais um pouco, mas eu consegui baixar meu vídeo, minhas músicas lá rapidinho. A mãe dela que estava tentando ver um filme no Netflix lá não conseguiu fazer mais nada, Então, controlar isso aí, tu conseguir limitar isso, tu consegue fazer com qualidade sobre o serviço. Hoje, de forma bem simples, os roteadores já permitem isso, Depois a gente vai ver mais adiante. A questão de segurança, Então, sempre quando a gente pensa em rede, a gente tem que pensar em segurança. Não tem como tu separar isso, Então, cuidar lá sempre para ter controles de usuário, usar senhas seguras, ter os controles de permissões adequados. Então, são medidas aí que tu implementa para que tu possa tornar a tua rede confiável. Já estamos finalizando, tá? Questão de tendências, tá? Aqui são algumas tendências que, para mim, já não é mais tendência, já é realidade, tá? Por exemplo, o material está colocando como tendência o BYD, Bring Your Own Device. O que é isso? Leve o seu dispositivo contigo, Por exemplo, todos vocês, quando chegam no IFE, vocês estão com o celular de vocês e vocês usam a rede do IFE, através do dispositivo de vocês. Hoje é muito comum as empresas chegar lá na empresa, tu apenas ter uma mesa com um ponto de rede lá e cada um chega com o seu dispositivo, conecta naquilo lá e utiliza a rede. Quer dizer, o que tu está levando o seu dispositivo contigo e acessando outras redes. Isso é uma tendência para mim que já virou realidade, e o cuidado, a preocupação que a gente tem que ter com a segurança relacionada a isso é muito maior. Imagine assim, eu conectar o meu dispositivo numa rede empresarial. Mas será que o meu dispositivo não está com algum vírus, com algum tipo de ransomware instalado, com algum tipo de algum software pirata, por exemplo, e eu vou utilizar na rede e aí eu vou ser punido porque estou usando dentro da minha rede, então, são coisas aí que tem que abrir o olho com a questão de Beyond. A colaboração online, para nós na pandemia aí se tornou fundamental, Sem a colaboração online hoje a gente tem diversas ferramentas, e aí a Cisco cita aqui o Cisco Webex, que é uma ferramenta semelhante ao Google Meet que a gente está utilizando de colaboração. Tu tem hoje
qual a função das nuvens, né? Tu tem diversas ferramentas de colaboração que tu pode trabalhar no documento de forma colaborativa, né? E assim por diante. Isso para mim aquilo que eu digo, já virou tendência. A comunicação em vídeo é uma outra coisa que também está mudando, né? Vocês têm uma dúvida hoje de qualquer coisa, né? O que vocês vão fazer? Abre o YouTube, vão num vídeo lá para ver como é que funciona aquilo lá. Não é assim? Vocês vão comprar um produto, né? Vocês vão comprar um produto. Muitas vezes vocês nem vão na especificação, vocês vão num vídeo para mostrar quais são, como é que funciona aquele produto, né? Quais as especificações dele. Tá tudo hoje em vídeo. Hoje tu vai demonstrar um produto para um cliente teu. Vai fazer isso normalmente no formato de vídeo. Então quer dizer o quê? A quantidade de informação que está trafegando na rede, isso está de forma exponencial, né? De forma exponencial. Que antes era trabalhado em formato de texto, que consome bem menos largura de banda, hoje é tudo em vídeo. E aí é vídeo para tudo, né? Vídeo para conferência. Eu vou fazer uma ligação para minha mãe que está em outra cidade. Eu vou fazer uma videochamada, né? Por vídeo também, né? Hoje é muito mais fácil, né? A computação em nuvem, né? Hoje a maioria dos serviços que a gente utiliza já está em nuvem, né? Daí tu tem nuvens públicas, nuvens privadas, nuvens híbridas, nuvens comunitárias, que a gente vai ver isso mais adiante lá e trabalhar com isso, né? Mas hoje, por exemplo, o Google Meet, o Gmail, Dropbox, calendário, Spotify, Netflix, Facebook, qualquer outra ferramenta aí de compartilhamento de fotos e arquivos, é tudo na nuvem, concordam? Hoje vocês nem se preocupam mais com o espaço em disco dos dispositivos de vocês, por quê? Porque é tudo na nuvem, né? Por exemplo, vou comprar um celular lá, nem me preocupo mais com o espaço do celular, porque eu tenho um serviço contratado de nuvem, onde eu vou armazenar minhas fotos e os meus vídeos. Eu tenho que me preocupar mais com isso do que com o espaço em disco. E algumas tendências tecnológicas em casa que a gente tem também, por exemplo, a rede Powerline seria uma rede através da fiação elétrica. Já existe hoje funcionando, não é muito, pelo menos para nós aqui no Brasil, não é muito usual, tá? Não sei se é porque a nossa rede ela tem uma variação de tensão muito alta e acaba danificando os equipamentos, então não sei. E o valor dos equipamentos para nós também não é tão barato, então eu acho que não. Mas, por exemplo, em vez de eu ficar passando cabo dentro de casa ou na minha empresa, eu poderia apenas colocar esses dispositivos na tomada e ele consegue fazer a comunicação pela fiação elétrica. Tá? Eu consigo fazer isso sem problema nenhum. E banda larga sem fio, né? Ele tem vários serviços de banda larga sem fio, para mim também não é tendência, isso já virou comum, né? Então, tu tem toda a telefonia de celular, né? Tu tem os provedores de serviço que trabalhavam com serviço de banda larga sem fio também, que hoje já estão migrando a maioria para fibra ótica. Aqui a questão de segurança, tá? Eu nem vou entrar nessa parte aqui ainda, porque isso vocês vão trabalhar bastante na disciplina lá de segurança, mas a gente tem que ter cuidado das ameaças de segurança, então tem vários tipos de ameaças, vírus, worms, cavalo de Troia, os spywares, os formatos de ataque, né? Questão de interceptação de dados e roubo de identidade, então tem várias coisas que tem que cuidar, e para isso tem diversas soluções, antivírus, firewall, sistemas de firewall dedicado, listas de controle de acesso, sistemas de prevenção de intrusão, redes privadas, são algumas ferramentas, algumas soluções de segurança aí que devem ser utilizadas para trabalhar. Por exemplo, hoje se eu vou fazer o acesso a uma rede aberta, né? Em vez de eu utilizar o meu 4G, por exemplo, eu vou conectar ao hotspot daquela empresa, né? Eu ativo uma VPN e aí navego pela VPN por questão de segurança, né? Então são coisas que tu tem que fazer, né? E aí o profissional de TI, só para vocês entenderem, né? Então ele fala do CCNA, que é o certificado
que comprova os conhecimentos em redes, e aí tu tem um mundo de possibilidades para trabalhar em redes aí que vocês vão explorar mais adiante. Pessoal, esse era o capítulo 1, tá? Aqui tem mais um módulo de quiz aí que vocês podem trabalhar e rever esses conceitos aí que a gente viu. Tranquilo? Alguma dúvida? Sim, Sim? Diga, Wallace. eu não consegui conectar ainda nessa plataforma. Não conseguiu? Não, a minha senha não mandou pro e-mail. Tentei resgatar e não rolou. Tá, deixa eu ver aqui então. Mais alguma dúvida do resto do pessoal, só para liberar o resto aí, em relação ao conteúdo, pessoal? Da minha parte, não. Por hoje, não. Por hoje não. Então vamos combinar assim, ó. Hoje vocês viram que não sei se se torna muito cansativo ou não eu trabalhar dessa forma com vocês, explicando todo o conteúdo, ou se vocês preferem fazer a leitura antes do material, dos capítulos, e aí a gente usar o encontro síncrono de forma mais rápida para tirar as principais dúvidas e ver alguns pontos principais. O que fica melhor para vocês? Pra mim, qualquer uma das duas, mas eu tenho quase certeza que se for essa segunda opção, a maioria não vai ler. Ah, é? Também prefiro assim, Tô chutando pra cima, né? Quem quiser abraçar, abraça. pelo menos o cara se vê obrigado a ler o conteúdo. Não, Isso é então verdade. tá. Então vamos fazendo assim. Se eu ver que apertar muito tempo, assim, né? Que, por exemplo, para a gente trabalhar todo o conteúdo, seria interessante a gente ter no mínimo 4 horas para trabalhar aí de forma bem tranquila, porque vocês viram que nesse capítulo a gente não teve nenhuma prática ali, que eu precisei trabalhar com o Packet 3, fazer atividade, né? Então, assim, ó, vai ter capítulos, por exemplo, deixa eu pegar aqui, o capítulo 2, que ele já fala de configuração de dispositivo. A gente já vai configurar dispositivo, acessar roteador, acessar a switch, configurar PC, e aí a gente vai ter... no capítulo 2 a gente já vai ter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 laboratório prático usando o Packet Trace. Então, assim, eu não vou conseguir fazer todas as atividades no Packet Trace com vocês, mas, por exemplo, eu vou elencar as principais aqui, e aí eu vou utilizar aquele Packet Trace para explicar o conteúdo que a gente viu. Porque vocês vão ver, nessa primeira parte ele vai explicar, como que eu configuro o IP, como que eu configuro a máscara, como que eu faço isso, como que eu faço aquilo, e às vezes isso, no conteúdo, ele se torna muito amarrado. Aí eu abro o Packet Trace, vou lá e explico de forma mais rápida, aí vocês retomam lá, dão uma verificada, se puderem dar uma lida antes, melhor. Isso, é isso aí. Ok. Tá? Então, por hoje, era isso. Deixa eu só resolver o problema, então. Quem mais não conseguiu fazer o acesso? Deixa eu verificar aqui. O Luan nunca conectou, o Vitor também não, o Wallace também não. Tá certo o teu e-mail, Wallace? É sem um A ali? É WLL? É com A. É com A? Então tá errado lá no... Tá errado lá no... Lá no Siga. Tem como eu editar esse Não, erro? eu vou alterar aqui já. Se preocupe aqui. Não, mas no Siga, eu me refiro. Tem, no Siga tem. Tá, No só Siga, pra não acontecer de novo. é o Wallace. Qual é o sobrenome mesmo, Wallace? Martins. Martins. Então é o Wallace com 2 L. C. Martins Lopes, @hotmail.com. Isso. Foi agora.
Quem acessou hoje só foi o Eric, o Paulo, o Miguel e o Jonas. Flávia, não te cadastrei? Não, tá aqui. E a Flávia? A Flávia, estava na outra página. Bom, eu vou parar a gravação aqui e depois eu compartilho a gravação lá no Siga com vocês, tá?